muito obrigado por se juntar a nós. Queria começar por agradecer muito a sua participação neste grupo de leitura. Como vê, há aqui na Argentina um grupo de leitores muito entusiasmado, não é? Porque esteve a acompanhar, penso, estou a ver com parte da a discussão. leitura minuciosa do texto. Exato, do livro do meio. Minuciosa, sim, sim. E eu queria começar por, claro, por agradecer muito a sua vinda aqui, a sua participação. A professora Isabel Alegre de Magalhães é professora catedrática da Faculdade Nova, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e é também ensaísta. Também é uma autora que é referida por aqui, não é? Aliás, eu começava nesta fase justamente, em que eu estou a apresentá-la, eu começava por evocar esse momento em que a Isabel é convocada. E então, o seguinte... Aqui. Se ao menos, diz a Maria Velha da Costa, se ao menos houvesse mais próximos, como a nossa Isabel Alegre. Muito me alegra ter sido a primeira com quem levámos o livro a jantar. Não é? Ou seja, esta escrita estava a crescer, o livro estava a formar-se, e a primeira pessoa com quem eles falaram foi justamente com a professora Isabel Alegre de Magalhães. Não é? Julgo que sim. E então aquilo que a minha primeira pergunta, para começarmos esta conversa, tinha a ver justamente com o que é que recorda deste jantar e de ouvir falar deste projeto. O que é que recorda dessa conversa com os escritores? Essa conversa ainda estava o livro por fazer, ou estava no seu início, e estava em debate entre os dois autores, estava em debate o tom, como eles dizem, está aliás nos primeiros textos, aparece várias vezes repetido a procura do tom. Uhum. Qual era o tom? Se era uma autobiografia, se eram cartas, como alguns dos presentes aí disseram, se eram cartas. Cartas um ao outro acho que nunca esteve em questão. Isso que estavam a falar aí há pouco, que eu ouvi a conversa antes de... Não sei se estava a ouvir indiscretamente, mas eu e comecei a ouvir o que estavam a dizer e uma das pessoas disse que provavelmente eram cartas de um para o outro. Não, isso nunca foi uma hipótese. Aliás, eles escreviam e depois liam, juntavam-se, e foi assim que combinaram trabalhar nessa primeira conversa que eu tive com eles. Isso já tinha sido discutido e estiveram-me a contar que iam fazer assim, um escrevia, o outro escrevia, depois juntavam-se os dois e faziam uma análise crítica dos textos um do outro. E discutiam imenso, concordavam e discordavam muitíssimo em muitíssimas coisas. E portanto, esse debate sobre o que deveria ser o tom do livro, se eram cartas, mas não entre eles, cartas abertas, porque tinham em mente dois livros, que era as Novas Cartas Portuguesas, é dito, isso tudo é dito no texto, e as Liaisons dangereuses do Laclos, que foi afinal o texto matricial, digamos, para que à volta do qual, embora não tenha muito a ver com isso, tem de alguma forma uma certa libertinagem de um outro tipo que não tem nada a ver com a Marquise de Martel, tudo isso não tem nada a ver com isso, mas é uma certa libertinagem na forma de lidar com pessoas, com situações, com a política, com a própria literatura, com a própria vida nacional e não nacional. Portanto, está aqui, a libertinagem talvez seja uma palavra errada, de alguma forma, mas era
eu acho que tem alguma coisa a ver com o Laclos nesse aspecto. Foi uma, sem freios, sem filtros. Disseram o que queriam dizer e isso creio que foi, por um lado, que gerava, e eles discutiram isso também na altura, um sentimento de alguma culpa e ao mesmo tempo de alguma libertação. Por fim, diziam o que tinham a dizer sobre o país, as pessoas do país, a mediocridade de muitíssimos dos autores. E, portanto, esse jantar, do que eu recordo nesse jantar, foi sobretudo essa discussão do tom e esta possibilidade de ser uma autobiografia, de serem cartas, de ser um romance de aprendizagem, como a Maria Velho da Costa também diz dentro do livro. Poderia ser um romance, de alguma maneira, um romance de aprendizagem. Uma aprendizagem através da leitura do outro, não é assim? Uma aprendizagem de si mesmos e uma aprendizagem um do outro, e a aprendizagem que o leitor faz ao ler a aprendizagem de outros, não é, julgo eu. Porque, de facto, nós aprendemos bastante ao ler este livro, como alguns dos presentes estavam a dizer. Aprendemos não só os nomes como estavam alguns a sugerir, nomes de arquitetos, de pintores, de políticos, seja do que for, para os estrangeiros sobretudo, que andaram à procura de quem eram. Para nós da mesma geração, os nomes são realmente conhecidos. Estava aí uma portuguesa que vive perto do Museu de Arte Antiga, não me lembro do nome de quem falou, Laura, e que dizia que é de uma geração ligeiramente mais nova que a Maria Velho da Costa. Eu também sou ligeiramente mais nova que a Maria Velho da Costa, e nós conhecemos a maior parte destas figuras, embora até o meu nome está IA, pode ser muitíssima coisa, podia ser outra pessoa qualquer, mas muitos deles nós adivinhamos, outros podemos enganar-nos. Mas julgo que isso não é feito para ser entre eles, nem para ser num círculo demasiado fechado. Porque quando se fala da nossa académica, claro que eu sei quem é, e acho que não vou dizer, mas podia ser muitas académicas do mesmo tipo que são criticadas, e quando se diz a nossa embaixatriz, também há muitas embaixatrizes que atuarão de uma forma idêntica, portanto, e não só em Portugal. Por isso não é um livro fechado sobre os dois ou fechado sobre um círculo muito limitado de pessoas que conhecem aquelas pessoas mencionadas por siglas, mas é um livro que eu acho que é universal, porque o comportamento de muitas destas figuras que aqui aparecem são comportamentos de alguma forma universais, ou pelo menos são nacionais numa certa altura. Muitos deles são mesmo nacionais, são portugueses de uma certas décadas. Não sei. Quanto ao jantar, acho que não me lembro de mais nada e foi mais ou menos isso. Mas, exato, a questão essa questão de para quem é que eles escreviam, não é? Surgiu por causa foi um dos leitores, o Marcelo, que levantou a questão de qual é que seria a figura de leitor previsto por textos com estas regras, não é? E parece-me que as únicas pessoas que estavam no domínio de todas as regras eram eles os dois, e foi nesse sentido que eu pensei que o primeiro leitor daquilo que eles escreviam era o outro, não é? O outro escritor. E só depois então mais gente, não é? Na realidade, o primeiro leitor foi sempre o outro, porque eles fizeram o trabalho a meias, é um livro do meio, com a escrita feita a meias, com o retrato da capa, com um traço a meio que os separa e que os une. Portanto, é um texto compósito de duas autorias, mas não escrevem um para o outro, de facto, não é um para o outro. Escrevem para lerem, para produzirem uma coisa que é para outros, que é para terceiros, que é para um grande público.
E eu penso que, não sei, mas eu tenho a sensação que um grande escritor ou uma grande escritora, neste caso tanto faz, não escreve para determinados leitores. O narratário, digamos, para usar esta frase, este palavrão da narratologia, não é pensado, nem sequer é tido em conta. Escreve-se porque se escreve. E eu acho que aquilo que é dito no texto, em muitíssimos sítios, sobre a escrita, sobre a palavra, sobre o trabalho, sobre a linguagem, sobre o fulgor da criação verbal, o palavrar de que falava Bernardo Soares, o trabalho com a palavra, é o que interessava. Portanto, depois o público é aquele que ler. E é, como alguém dizia aí, é suposto que o leitor trabalhe, não é? Não são livros fáceis. Eu lembro-me, eu dei um curso de doutoramento em que um dos livros da Maria Velha da Costa, que é Missa e Naupes, que eu acho que é um dos grandes livros dela, talvez seja o romance de mais peso, de mais densidade que ela escreveu, Missa e Naupes, e os alunos de doutoramento, que aliás era um bom curso, exatamente, diziam, começaram a ler e disseram, por amor de Deus, não vamos ler este livro é ilegível. Eu disse, então se um curso de doutoramento não pode ler isto, quem é que vai ler isto? Ai, não sei, não me interessa, eu não quero ler. Enfim, forçámos-nos a ler, eles leram e acabaram por adorar. Agora, foi muito trabalho, não são livros. Os do Armando talvez não tenham esta mesma... Embora eu considero o Armando um grande poeta, apesar de eu não gostar muito dos universos semânticos, sociais, etc., que ele traz ao texto, mas como trabalho sobre a palavra é, como diz a Maria Velha da Costa no livro do meio, é um fino ourives da língua. Isso, eu acho que ele é grande, é um grande poeta que não foi reconhecido, ele morreu sem ter sido, teve prémios, mas poucos, não foi muito reconhecido, mas é mais acessível, digamos, nos romances que escreve, que são poucos, é mais acessível do que a Maria Velha da Costa. Maria Velha da Costa é difícil, é uma leitora, a leitura é uma leitura que exige trabalho, mas que por isso mesmo é fascinante. Nós pensamos que a literatura, às vezes pensamos que a literatura poderia ser como toda a gente sabe, lê o jornal ou lê uma revista e não precisa de preparação, é só ser alfabetizado para poder ler. Mas a literatura não é só ser alfabetizado para poder ler. A grande literatura não é, nem a grande poesia, nem o grande romance português ou de qualquer cultura do mundo. Como a música contemporânea precisa de uma introdução, não é? A pintura, a partir do final do século XIX, a pintura abstrata, a pintura toda que se seguiu, também não é acessível sem uma introdução, sem se compreender o que está a tentar ser feito. E eu acho que a Maria Velha da Costa põe esse problema com a leitura dos seus livros. Aqui talvez menos, embora haja dificuldades, que algumas das quais até foram nomeadas, haja dificuldades na leitura, mas são textos mais curtos, não há, como alguém disse, porque não é um romance, não há um fio condutor, portanto isto é um trabalho, há um agenciamento discursivo que liga elementos muito dispares, muito diversos, tanto se vai da história da infância como se salta para a crítica de um escritor, como se salta para as touradas, como se salta-se sem transição, não é? Mas há uma unidade exterior feita nos capítulos e com os títulos de capítulos que torna, que faz disto um livro, faz destes fragmentos um livro. E há agora, também não é, não é? Há também o título que dá. Não tem fio. Como? Mas há também o título que faz referência a um livro, não é? Um livro. O livro é o livro do meio. Livro. Mas é um livro. Exatamente. O do meio pode ser lido muitas
maneiras. Há o Império do Meio, que era o Império da China, não é? Que de certeza que estava na cabeça deles também, mas não diretamente, como é evidente, mas uma escrita que é feita a meio, uma infância que tem algo de comum, portanto tem um elemento a meio que é comum na experiência, que uma chama de gritos, o outro chama de choro, mas que tem ambos casas de bonecas, mas as bonecas são uma coisa para uma e são umas coisas para outra, etc. Portanto, há aqui, é um livro, porque a dispersão, os fragmentos dispersos são reunidos de uma certa maneira. E temos a ilusão dessa unidade também pela divisão, pelo agrupamento em capítulos, com títulos, não é? que dão uma espécie de... Esses é que fazem o fio, porque cada um dos capítulos é uma diversidade. Exato. E depois nós conseguimos também entender um bocadinho, isto é também um livro que se está a fazer diante dos nossos olhos, não é? Cria-se pelo menos essa ideia de que nós estamos a assistir à escrita. É uma escrita que está a acontecer diante dos nossos olhos, não é? E nós conseguimos entender algumas das regras que um só começaria a escrever depois de ter recebido os textos do outro. Conseguimos também perceber que a partir de certo momento começaram a ter, os dois escritores começaram a ter reuniões semanais, não é? Geralmente ao sábado, também dá para perceber isso. E também há determinados fragmentos que têm subtítulos, o que quer dizer que o subtítulo seria uma questão que não era obrigatória, não é? Que só era introduzida, não é? O subtítulo só seria introduzido se quisesse, não era obrigatório. Não é? Então há assim uma série de regras que nós vamos percebendo, mas vamos percebendo depois de entrarmos na leitura. Aliás, uma das questões que nós levantámos aqui mesmo no início deste grupo de leitura foi que as regras, o assunto e a apresentação do livro foram remetidas para uma badana, ou seja, está numa dobra do livro. Não é na contracapa, não é lá dentro, é na badana. Parece que está assim numa dobra meio escondida. Não é? E aí é que aparecem as regras, a dizer que trata-se de uma correspondência entre fevereiro e finais de junho, etc. E então essa quer dizer, acaba por ser fascinante, não é? Porque nós começamos a descobrir aos poucos, é uma descoberta também das regras da escrita. E então daí que eu acho que há uma coisa que me parece comum em relação que me parece comum me parece comum a outros livros da Maria Velho da Costa em particular, que é, ao início nós estranhamos muito, não é? Porque trata-se de textos que são muito complexos e que nos obrigam a um trabalho e sobretudo a um esforço para entrar numa respiração que era muito da Maria Velho da Costa. E muito particular, não é? Uma respiração dos períodos e de textos com uma métrica muito própria, etc. Ao início há um esforço enorme, mas a partir de certo momento parece que o entendimento fica mais facilitado, parece que nós entramos mesmo naquela linguagem que se criou, não é? A sensação que nós temos é essa. E isso é uma coisa que acontece aqui e que também acontece nos outros. Por isso é que eu acabei por escolher este livro como uma espécie de introdução à escrita da Maria Velho da Costa e também do Armando da Silva Carvalho. Por isso, porque a sensação é a mesma. A sensação é esta, não é? De que estamos a descobrir um universo novo. Sim. Não, eu acho que uma escolha muito bem pensada, porque é um livro, de alguma maneira, mais, embora seja complexo, eu acho que é difícil classificar este livro,
do ponto de vista do género literário, não é? Não há. Eu não conheço, aliás, quando apresentei o livro disse isso, não conheço em nenhuma literatura um livro como este, que faça que tenha este agenciamento de coisas tão plurais, tão diversas, etc. Tão pessoais, tão nacionais, tão internacionais, enfim, tão diversas. Não conheço nenhum, mas não há dúvida que por ser fragmentário, facilita o contacto com a obra, o contacto com a escrita. Não é? Eu acho muito interessante aquilo que ela disse, até disse na tomada, quando recebeu o prémio Camões, foi no Brasil, ela disse que estava contente por não lhe terem dado o prémio devido à sua capacidade para a literatura, mas ficou mais contente por tomarem em conta a sua relação à palavra. Ela diz, para mim é a palavra que é maior do que a literatura, é mais vasta, acho que é a expressão que ela usa, é mais vasta que a literatura. E eu acho que para entrar na obra de Maria Velho da Costa é preciso ter isto em conta, que é a sua paixão por, eu acho que essa palavra de Bernardo Soares, esse verbo inventado por ele, é importante, palavrar, talvez seja um bocadinho leve, para cavar no texto, diz o Armando Silva Carvalho, trabalhar sobre a linguagem, não é? E o fulgor que daí sai, não é? Como trabalhar o ferro, trabalhar a madeira, trabalhar a língua, de forma a sair uma linguagem que não existe antes, que é real, tem uma marca de mão, e é isso que se chama estilo, é o que Paulo Ricoeur chama o estilo. Não há um estilo que a pessoa segue ou não segue, o estilo é a marca de mão que se deixa num texto. E não há dúvida que quer um quer outro tem uma marca de mão diferentes, tem uma marca de mão. E a Maria Velho da Costa, eu acho que na prosa tem uma marca de mão poderosíssima e que ficará. Exato. Eu queria só retomar um bocadinho o diálogo intertextual, não é? Porque nós também já falámos muito disso, inclusivamente na semana passada que tivemos cá connosco a Ana Luísa Amaral, que falou connosco sobre as novas cartas portuguesas, que é um dos textos com o qual este dialoga de perto, não é? Dialoga até no sentido de se afirmar contra, não é? Há um momento em que há uma afirmação contra as novas cartas portuguesas feita pelo Armando Silva Carvalho. E pela própria Maria Velho da Costa, sim. Exato. Ela rejeitou, eu acho que isto é preciso ser dito, porque ela morreu, é preciso dizer isto, e a televisão que entrevistou vários de nós só perguntava, então é a autora das novas cartas, é a autora das novas cartas. Eu preciso dizer, vão passear. Ela é a autora de uma obra enorme, não é? 16 livros, pelo menos, mais, e as novas cartas é um que ela escreveu a 3, que teve muita importância para os feminismos internacionais e para a libertação das mulheres e também para a crítica da ditadura, sem dúvida, e que tem a marca de mão dela, sobretudo, mas ela não é conhecida só por causa não deve ser conhecida só por causa das novas cartas, e se irritou de tal maneira que ela não podia ouvir falar das novas cartas. Houve uma altura, agora o Mário e o Armando Silva Carvalho exagera porque diz que aquilo foi mau e tal, tem aí uma frase muito negativa relativamente às novas cartas, e ela também não elogia aqui, não elogia grandemente, mas reconhece que é um livro que tem valor literário, como a Ana Luísa de certeza que disse, porque ela trabalhou e editou, fez um trabalho excepcional com o seu grupo de literatura comparada no Porto, e editou o livro com comentários e muitíssimo competentes e um trabalho excepcional. E a Ana Luísa gosta muitíssimo do livro, eu também gosto, mas muito,
mas acho que a obra da Maria Velho da Costa é sobretudo a outra. É o resto, é tudo o que há, que é muito. Claro. Agora, Diga. estava a falar na intertextualidade, não era? Ou nas citas, o que é que ia dizer? Era as citações? Não, exato, eu estava a falar na relação intertextual com as novas cartas portuguesas e também com as ligações perigosas, não é? Com os dois. São os dois textos que de certa forma, antecedem este, não é? São antepassados também, não é? Como se fossem da mesma família. E apesar das novas cartas portuguesas não terem... uma opinião... Diga. Eu ia dizer, talvez seja uma opinião, não sei, se calhar não é seguida por muita gente, mas a opinião que eu tenho é que, quanto à forma do texto, as Liaisons Dangereuses foram um texto matricial. Mas se formos ao conteúdo das Liaisons Dangereuses, há nesse aspecto de uma certa libertinagem, de uma liberdade, de uma crítica de cima, mas de uma aristocracia, alta aristocracia do século XVIII, sobre o resto da sociedade que ficava de rastros. E isto, não há aqui nada disso, não é disso. Portanto, é a ideia das cartas, a ideia de um romance epistolar que vinga. E a escrita A3 das novas cartas portuguesas, que aqui é uma escrita A2, que tem uma influência. Portanto, são textos ligeiramente, eu diria, matriciais. São referidos, de facto. Eu não contei as vezes, mas sobretudo as liaisons são referidos, não sei, 10, 15 vezes ao longo do livro. Mas, de facto, não marcam. Eu acho que não marcam, em termos de conteúdo, não marcam. Então, as novas cartas portuguesas não marca mesmo nada este livro. E a presença delas é até uma presença desagradável porque é criticada, quer por ela, Maria Velho da Costa, quer por ele, Armando Silva Carvalho. E eu acho que injustamente da parte dos dois. As Liaisons Dangereuses, acho que não tem, é só o ponto de partida. E algumas sugestões, mas não me parece que sejam, que se possa falar de uma intertextualidade. Eu acho que não pode, em relação a isso. Há outras intertextualidades no texto, mais fortes. Como por exemplo? Por exemplo, olha, aquela que foi citada aí há um bocado, que foi a do, acho que foi a de Sá de Miranda, não sei se foi, sim, Shakespeare, sim. Sá de Miranda e Shakespeare, não é? Do inverno do nosso descontentamento, torna-se não sei, esqueci qual era a coisa, mas liga Sá de Miranda, uma parte de um verso de Sá de Miranda com um verso de Shakespeare. The winter of our discontent, é o inverno do nosso descontentamento. E aqui não é isso, mas é outra coisa parecida. Caem com calma as folhas do nosso contentamento. É isso. Do nosso contentamento, portanto, gera em termos fónicos, não é? Em termos fónicos, porque as folhas não é o inverno do nosso descontentamento. Em termos fónicos e em ritmo, sugere. E há muitas coisas deste tipo que eu acho que criam uma intertextualidade, ou seja, no sentido de presença de outras coisas. Aí agora apareceu uma cozinha. Não, está tudo bem. Diga. Mas, sei lá, tem, por exemplo, eu tomei aqui nota de algumas que da menina e moça, a causa desta levada. A levada é claramente menina e moça. Os legentes é uma expressão usada unicamente, que eu saiba, em português pela Maria Gabriela Lansol, que fala do leitor como legente, porque olha, o que a Maria Velho da Costa quer, que é um leitor ativo. Não é? O legente, no gerúndio, faz com que ele leia ativamente, em vez de ser passivamente a ler. Por exemplo, ela diz a certa altura, não é moderato cantabile, nem cantabile, e tem moderato e cantabile
em itálico, porque é o nome, é o título de um romance da Marguerite Duras. Aqui há, eu chamo isto, intertextualidades muito diversas e estão em toda a parte, em toda a parte. Portanto, parece-me mais presente esse tipo de autor do que mostra a grande decantação cultural e literária de um autor e outro, mas sobretudo da Maria Velha Costa, de facto. Exato, mas em relação ao... Eu compreendo o que está a dizer, mas eu fiquei com dúvidas em relação a uma coisa, é que as ligações perigosas parece-me que têm uma presença mais constante neste livro, não é? Porque eles assumem o papel do Valmont e da Merteuil, e além disso o livro do meio ganha o subtítulo das Liaisons Dangereuses, não é? Que é romance epistolar, isso vem do Sim. E então acaba, de certa forma, acaba por marcar o livro como livro, não, ou não? Eu não queria estar a insistir muito na questão. Não. No título, sem dúvida. Chamar-lhe romance epistolar é claramente uma transposição direta. Exato. Agora, que eu acho que ao mesmo tempo é irónica. Ou até ligeiramente sarcástica, mas é irónica. E quando quer a personagem feminina, quer a Maria Velho da Costa como autora ou como personagem do livro, quer o Armando como autor ou personagem do livro, não tem nada a ver com o casal das Liaisons Dangereuses, nem um nem outro. Nas suas atuações, nas suas falas, nos seus diálogos, não tem nada a ver. Mas há um jogo de sedução aí, não é? Entre eles os dois, uma sedução pela escrita e pelo estilo, pelos ganhos estilísticos, não é? Um lê e o outro, um escreve, o outro lê e comenta. Não é? Assim, um jogo também é de sedução. Mas é uma sedução realmente só a nível literário. É só da escrita, ao passo que nas liaisons não é. São liaisons, são mesmo dangereuses, por cause. São mesmo perigosas, porque, enfim, são bastante perigosas. Ao passo que aqui, a esse nível, não se passa nada. A esse nível, o que existe não é um desafio entre os dois, é um exercício de admiração mútua, que é uma coisa que domina este livro de uma forma de princípio ao fim. Eu, a certa altura, estive a sublinhar no texto, quando fiz essa leitura primeira, estive a sublinhar no texto essas frases vão do princípio ao fim. O teu trabalho é melhor que o meu, a timidez perante o trabalho do outro, tu muito mais do que eu terçaste, fulguraste, incandesceste por elas, pelas palavras. Quer dizer, diz o Armando Silva Carvalho ao trabalho dela, isto não tem nada a ver com o que o Valmont diz à Merteuil ou vice-versa, não é? Portanto, eu acho que é uma deslocação, é desterritorializada, digamos, a relação que se estabelece nas Liaisons Dangereuses para um outro terreno, que é o terreno, de facto, da palavra, do trabalho sobre a língua, que é... E também não é só trabalho sobre a língua, porque também não se pode trabalhar sobre a língua sem dizer coisas. O que se diz são coisas muito diversas sobre muitíssimos assuntos. Não é? Mas por isso é que eu não diria que há uma intertextualidade forte, embora tenha toda a razão, a meu ver, quando diz no título e quando diz as vezes em que é repetido, lá dizia a Merteuil, lá dizia o Valmont, vem à baila muitas vezes, mas eu acho que é mais indicativo de uma presença primeira do que indicativo de um conteúdo integrado ou trabalhado no livro.
Acho que Sim, não sim, é sim. um conteúdo, o das Não, liaison não é um conteúdo trabalhado neste livro, nem claro. transportado para dentro dele, de maneira nenhuma. Sim, Isto é sim. o que eu penso, não sei. Sim, estou a entender. Agora estou a entender e estou de acordo consigo. Acho que sim, acho que já consegui compreender o que queria dizer. Eu Sim. se calhar aproveitava estes últimos minutos para abrir a discussão aos outros Está participantes bem. que queiram colocar Sim, perguntas. sim. Professora Isabel Alegre Eu Margarida. gostava de colocar a pergunta. Laura, Diga, sim. diga. Quem Laura. é? Obrigada, obrigada. É a Laura. Professora Isabel Alegre, Laura. eu Isabel. sou Isabel. jubilada, investigadora do Clepool, em Lisboa, também fui leitora, mas agora estou aqui a viver em Buenos Aires com muito gosto. E tenho uma grande felicidade de estar neste barco com o nosso João Ribeirete. Gostava muito do seu comentário sobre esta questãozinha que eu lhe vou pôr. Parece-me ver na Maria Velho da Costa uma ferroadazinha leve em relação a certos tipos de literatura. Concretamente, Agostinho Bessa Luís, Eugênio do Norte, ferroadazinha leve. E depois, uma ferroada mais verinosa. Uma ferroada em relação... Eu não ouvi o que disse. Uma ferroadazinha leve sim, em relação à Agostina, que é o Eugênio do Norte, Oliveira e tal. Mas depois, ela 2 vezes, pelo menos até à página 302, toma posição mais acérrima contra a chamada literatura light, Rita Ferro, Margarida Rebelo Pinto, etc. E eu comparo isto é, e ela insurge-se contra o que eles ganham financeiramente por esse tipo de obras que deixam muito a desejar aos grandes nomes da nossa literatura. É quase como comparar a Maria João Pires a um jogador do Futebol Clube do Porto, não é? Pronto. Eu gostava do seu comentário sobre isto. O que é que a gente faz? Os outros países também têm a literatura light. O que é que a gente faz a isso? Sem querer ser vergonhosamente elitista. Pronto. Pois, eu não sei se é vergonhosamente, também não sei se é ser bem elitista, porque uma coisa, eu acho que o bom trabalho, tanto pode ser de marcenaria, como até de cozinha, como trabalho sobre a língua, tudo o que é de excelência, escusa de ser elitista. Agora lembrei-me do Saramago, que um dia que eu convidei para fazer uma palestra quando ganhou o Prémio Nobel para um público muito alargado num centro cultural, e convidei um marceneiro que a coisa que mais gostava era ter a assinatura do Saramago no livro dele. E veio o marceneiro e eu disse ao Zé, está aqui um marceneiro, que é um marceneiro fantástico da Fundação Ricardo Espírito Santo, que tem uma paixão pelo levantado do chão e queria a tua assinatura no livro. Então, ele assinou e pôs para o nosso Senhor Joaquim, não sei o quê, e depois, quando está a falar, diz isto, e é por isso que eu estou a citar agora, diz: tanto faz o trabalho que eu faço sobre a língua para criar um romance, como o trabalho que ele, ao fundo, o Senhor Joaquim faz sobre a sua madeira para criar uma peça bonita. Portanto, eu não sei se chamaria elitista ou se chamaria qualidade. Trabalho sério. Eu acho que muita desta literatura que se vende nas grandes superfícies, Margarida Rebelo Pinto, coitada, apanha com todas porque é o nome primeiro e mais fácil, mas há muitos outros nomes do género, e muitos programas de televisão que são o Big Brother, entre outros, que são o mesmo género, que é chamada literatura light, e que vai mais para o grande público porque é mais fácil, não exige trabalho. Esse trabalho do leitor ou o trabalho do que está a ver televisão não é necessário para ver essas coisas, que são, no fundo, o quê? Repetição da vida, repetição dos problemas ou que temos ou que os outros têm, ou das situações que vivemos felizes ou que não vivemos e gostaríamos de viver. Portanto, é a vida tal qual,
sem nenhuma inovação, sem um sopro. E eu acho que nesse sentido nós estamos numa época, por causa sobretudo dos meios da informatização, da cibernética e agora das redes sociais, estamos numa fase em que tudo vale e vale sobretudo o que é mais fácil. Quando lemos normalmente Facebook e tudo isso, de vez em quando, há alguns autores que participam no Facebook e que têm textos extraordinários. Mas o que a gente vê é: ontem fui almoçar sardinhas assadas num restaurante engraçado. Quer dizer, portanto, nesse sentido, eu acho que não chamaria elitista e que teríamos todos que trabalhar bastante para se gostar do que é mais difícil. Mas mesmo as editoras, eu tenho vários alunos que foram trabalhar para editoras, e quando escolhem livros que são bons e mais difíceis, o editor não quer publicar porque não se vende, seja poesia, seja romance. É isso mesmo, é isso mesmo. Oh, professor, só uma coisa, se me dá licença. Isto foi-me dito pela Rita Ferro, mas também poderia ter sido por outra pessoa dentro do mesmo género. Elas insurgem-se contra os editores que não dão tempo para trabalhar e elaborar os capítulos. E dizia a Rita Ferro: eu queria ser uma boa escritora de segunda classe. Está a ver? Isso é como a marceneiro. Mas há um trabalho dos editores que realmente é lamentável, não é? Um trabalho não, uma posição. Temos que vender, não precisa de rever. Tem que mandar o texto depressa. Isto é lamentável, não é? É. Eu acho também que as pessoas podem resistir ao depressa, não é? E já que é depressa não mandam. Mas depois as pessoas querem ganhar dinheiro. Mas depois não vende. Depois não vende. Mas é que ganhar dinheiro, eu acho que nenhum grande escritor, não sei se estou a exagerar, mas os grandes, mesmo pintores, mesmo músicos, nunca foram ricos nem viveram. Por exemplo, a Maria Velho da Costa nunca procurou sequer, tinha horror a ir a entrevistas, excessivo horror, não queria ir a parte nenhuma, portanto as pessoas achavam-na antipática, ela perdeu muito com isso, ao passo que outros arranjaram agentes literários, que o Lobo Antunes, mesmo o Saramago, teve a Pilar que lhe fez esse caminho todo em França para até ao Nobel, mas o Lobo Antunes, que tem os seus agentes culturais em Nova Iorque, na Alemanha, em França, etc. A Maria Velho da Costa nada, não teve ninguém. E eu acho que o Proust, não havia ainda agentes literários assim, mas grandes escritores ingleses, franceses, o Thomas Mann na Alemanha, etc., não tiveram nada disso, foram lidos, talvez não tanto, não sei se venderam muito ou pouco na altura, mas não se preocuparam com quem os ia ler. Escreveram, a Virginia Woolf escreveu, e aquilo para a Maria Velho da Costa, isto também é em parte verdade, só que não chegou ao extremo da Virginia Woolf. Ela, no fim de cada livro, a vontade que tinha era suicidar-se, porque aquilo esvaziou-se completamente para fazer o livro. Ao passo que uma Margarida Rebelo de Pinto, ou mesmo uma Rita Ferro, que é um bocadinho melhor, certeza que não ficam doentes depois de ter escrito o livro, ficam à espera do dinheiro. Talvez eu esteja a ser injusta. Pois é. Portanto, eu acho que a arte é outra coisa, Mas havia alguma rivalidade entre a Agostina Bessa Luís? Havia alguma coisa entre a Agostina Bessa Luís ou eram posições mais políticas? Havia alguma animosidade entre Agostina Bessa Luís e Maria Velho da Costa, do ponto de vista da qualidade literária, ou seria só uma coisa política? Não, era só uma coisa política, e mesmo essa não estragou nada, porque pronto, está bem. Com as duas, a Maria Velho da Costa admirava a Agostina Bessa Luís, e a Agostina Bessa Luís dizia que uma das pouquíssimas grandes escritores portugueses era Maria Velho da Costa. E a Maria Velho da Costa
Prémio Camões antes da Agostina e disse injusto, 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 a Agostina é que merecia, a Agostina é a maior. Ela tinha uma admiração incrível pela Agostina. Enorme, exato. Aliás, eu queria recordar que na entrevista... Muito obrigada, já está. Pronto. Obrigada, professora, obrigada. Tenho certeza, e eram amigas. Exato. Na entrevista que eu tive a oportunidade de fazer à Maria Velho da Costa, com a Cláudia Coutinho, que também está aqui, nós perguntámos-lhe uma vez quais são os seus escritores de eleição, e a resposta dela foi: existe muita gente que ou me comoveu ou me influenciou, quer na poesia, quer na prosa. Restringindo-me à prosa contemporânea, penso que nunca tive oscilações de opinião em relação à importância que tem para mim a escrita de Agostina Bessa Luís. É uma escritora que foi para mim um mestre. Quando a conheci pessoalmente, a Agostina perdeu um pouco aquela aura quase mágica que tinha, mas conservei sempre uma grande admiração por ela. Mas há mais antes e depois, ou seja, não refere mais nada, ficou na Agostina. Mas no livro há a Sofia de Melbreiner, a Sofia está lá muito presente no livro do meio. No livro do meio, claro. Mas Sim, digo eu, nesta entrevista, quando foi confrontada com a questão, a única referência foi a Agostina. E a primeira e única. Eu já não digo mais nada porque deve haver muita gente a querer fazer perguntas, não quero assoberbar o espaço. Mas há mais alguém que quer fazer alguma pergunta? A professora Isabel Alegre de Magalhães. Estou a ver aqui... não. Alguém quer fazer alguma pergunta? É só ligar o microfone. Sim? Então, mais nenhuma pergunta? Bom, então sendo assim, acho que se calhar podemos encerrar, estamos dentro da hora. Nós ainda tínhamos espaço para mais uma pergunta, se alguém quisesse, mas parece-me que não. Eu aproveitava, se não há pergunta, aproveitava só o espaço que dá, só para dizer uma coisa, é que em relação à Sofia, de facto, ela até tem dito que podia viver sem este e não podia viver sem aquele, e uma vez disse que podia viver sem o Fernando Pessoa, mas não sem a Sofia. Exatamente. Era Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa está muito mais presente na obra de Maria Velho da Costa, e ela reconhecia isso, do que está a Sofia. A Sofia era uma grande amiga e ela admirava altamente a poesia de Sofia, mas a prosa de Sofia não terá tido qualquer impacto, digo eu, sobre a escrita de Maria Velho da Costa. Agora, era uma grande amiga e a poesia era muitíssimo apreciada. Agora, o Camões, o Cardoso Pires, no Brasil, o do Grande Sertão Vermelho, do Grande Sertão Vermelho, Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, o Machado de Assis, esses eram grandes, não é? Que ela admirava e que eu acho que tiveram alguma presença na obra dela. Aliás, o Machado de Assis, ela escreveu Madame, uma peça de teatro em que uma personagem, a Capitu, entra em diálogo. Olha, foi o meu primeiro contacto com a escrita da Maria Velho da Costa foi com essa peça de teatro, justamente, na estreia. Ai, foi? Assim. Eu acho que era... Posso fazer uma pergunta? Carolina, claro que sim. Força. Olá, boa noite, Isabel. Estou a ver também a Anabela. Tivemos um encontro no outro grupo de leitura. Eu queria saber como é que foi o começo deste livro do meio. Se foi, estavam a falar de editores, se foi um editor a convocá-los, se eles já tinham relação como escritores, como amigos, o Armando e a Maria. Como é que foi o ponto muito anterior de partida para os dois, à mesma idade, os 68 anos, escrever este livro? Eles eram amigos, foram amigos durante toda a vida, tiveram períodos mais próximos e períodos mais afastados, como é natural,
mas num desses períodos mais próximos, eu tenho a impressão que a ideia, mas não tenho agora a certeza, eu já soube e agora esqueci, mas julgo que foi ele que teve a ideia de fazerem um livro a meias. Ela não estava, já estava numa fase, que ela aliás diz no livro, de recuo em relação à literatura. Não queria aquele, não tinha o impulso e não queria aquela possessão que era de alguma forma violentíssima. Não é? Quando ela começava, custava a começar, mas quando começava aquilo era arrebatador. E era feito completamente obsessivamente. E foi uma vez o Armando sugeriu que escrevessem a meias e ela hesitou, eu também assisti a essas conversas, não, tal, até que começaram sem saber o que iam fazer. Não havia editor. Eles começaram a fazer, e depois entusiasmaram-se e aquilo acabou por ser um fascínio. Falaram no princípio comigo, vão ter falado se calhar também com outras pessoas, é muito natural, mas depois durante a escrita não mostraram a ninguém, que eu saiba. Não mostraram, só mostraram no fim e depois pediram para eu apresentar. Deram-me o manuscrito para eu ler e que se apresentava. E apresentei, claro, com todo o gosto. Mas não foi a pedido de ninguém, foi uma sugestão dada à relação. Eles jantavam todas as semanas e discutiam muitíssimas coisas. Eu e a Margarida Gil e outras pessoas jantávamos com eles muitas vezes e eram conversas interessantíssimas e em que se falava de tudo e mais alguma coisa. E pronto, e a certa altura começaram e ela embarcou nisso e foi muito bom. Eu acho que foi o antepenúltimo livro que ela escreveu, julgo eu. Não sei se agora estou a contar bem, mas acho que sim. A seguir foi Mira e depois o Prior do Crato. O Prior do Crato. Exatamente. Muito obrigada, Isabel. Obrigada, Alina. A Alina também ligou o microfone, acho que queria dizer alguma coisa, não era, Alina? Sim, eu tenho uma última pergunta. Eu gostaria de saber se houve uma revisão dos textos depois deles ter feito este intercâmbio, porque naturalmente eles fizeram uma revisão dos próprios textos e também um comentário do texto do outro, mas eu gostaria de saber se depois, quando estas cartas deveniram num livro, se houve uma outra revisão e um câmbio nos textos. Eu julgo que não, não posso garantir isso, mas julgo que não. Eles discutiram e alteraram algumas coisas no processo da construção do texto, mas quando acabaram, depois não mudaram. Uhum. Quando entregaram para a editora, e aí não mudaram. Portanto, as mudanças foram feitas au fur et à mesure, à medida que iam fazendo. E isso foi muito interessante, porque eram mudanças feitas a partir de discussões que às vezes eram violentas. Por exemplo, da proveniência social, a mania, diz a Maria Velho da Costa, de dizer que era pobrezinho, rural e não sei o quê. E ela achava que não era assim, que ele não era de um ambiente tão limitado como ele dizia. Culturalmente era muito mais limitado o ambiente de origem do que o da Maria Velho da Costa. Mas eles discutem isso e há uma certa animosidade dele contra a casta a que a Maria Velho da Costa pertencia. E isso é uma coisa que eles discutiram muito e que aparece discutido no livro. Uhum. Não tanto como eu ouvi em alguns jantares, não aparece aqui de uma forma tão forte, mas limaram algumas coisas, acrescentaram, tiraram os comentários, serviam para alguma coisa. Agora, no final, eu julgo que não, mas não posso garantir. Não sei se alguém sabe, não sei se a Margarida Gil por acaso saberá, não faço ideia, mas acho que não. Julgo que não. Era isso que perguntava, não era? Sim. Era a sua pergunta. Sim. Sim, acho que sim. Bom, então resta-me
Eu não tô... Ana Maria, só mais uma pergunta, tá bem? Só uma segunda pergunta. Eu quisiera saber se você esteve na escolha das fotografias do livro. Se eu Se estive na tive alguma... Nada. Foram escolhidas só por eles. Não sei se mais alguém interveio. É possível que a Margarida Gil, que é autora de cinema, autora de cinema, é cineasta, que pode ter uma opinião sobre as imagens, não sei. Nunca falámos disso, mas o que eu sei é que eu não tive nenhuma, apenas vi as imagens no final e foram escolhidas por ela e foram escolhidas por ela. Obrigada, muitas graças. Uma obrigada. pergunta curta. Carolina, desculpa, a correspondência foi por e-mail ou foi feita por cartas realmente ou telefone, ou como que foi? Não, foi papel. Aliás, a Maria da Costa escrevia à mão. Ela, em tempos, escreveu à máquina, mas os livros que ela escreveu sempre à mão, caligrafia. Tinha, aliás, uma caligrafia muito bonita, grande, que agora, com um movimento mais fino, dificultado, não podia fazer tanto. Não podia fazer. Mas eles liam os textos escritos, não sei se o Armando, que escrevia ao computador, se lhe dava os textos em computador. Eu não vi esses originais, mas ela de certeza que dava os textos manuscritos. Portanto, nada de e-mails, nada de telefonemas, e depois sentavam-se no que ela chama no livro o British Quintal, sentavam-se os dois num banco que lá existe, e naquelas 20 semanas iam discutindo os textos. Não, eu acho a feitura do livro muito interessante, muito única. E é verdade. Foi um livro feito de muitos encontros, não é? Muitos encontros. Exatamente. Era todas as semanas. Exato. Bom, nós já ultrapassámos um bocadinho o tempo. O Dúlio ainda queria dizer alguma coisa, não era, Dúlio? Olá, muito boa noite para todos. Um prazer mais uma vez assistir a esta conversa. Eu gostava também de agradecer à professora Isabel. É um grande prazer, gosto imenso ouvi-la. E eu simplesmente queria escutar da sua parte uma impressão geral, que acho que também tem a ver com a possibilidade que ela teve de conhecer pessoalmente a Maria Velho da Costa, uma impressão geral de Maria Velho, como é que era ela, alguma lembrança desses encontros que com certeza ela tem mantido com ela. Olha, eu conhecia em 1983 e depois eu acabei a minha dissertação de doutoramento em 1985, que ela leu numa noite nos Estados Unidos. Eu fiz na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Ela foi lá a um congresso e quis ver a tese que eu já tinha entregue, tinha um exemplar e esteve a noite toda a ler, porque a obra também entrava a obra dela. Eu nem acreditava que uma pessoa que quisesse ler aquilo e quisesse ler numa noite. Ela leu tudo, no dia seguinte fez-me perguntas. E a partir dali ficámos amigas, portanto tem 30 e tal anos, a relação, claro que foi uma amizade criada pouco a pouco. Eu acho, é muito difícil numa amizade que se tornou tão próxima, poder dizer, mas acho que é uma pessoa, a fineza de inteligência, a humildade perante tudo o que ela sabia e articulava de literatura, de cultura, de música, de cinema, de muitíssimas ligações, muitíssimas articulações que ela fazia. Tinha uma cultura, eu já tenho dito isto várias vezes, muito sedimentada, portanto aquilo vinha de cima, ela respirava
Estes textos que aparecem, ela não foi procurar nenhuma citação, isto tudo aparece como quem respira. E isso era um prazer vê-la pensar, vê-la discorrer sobre seja o que for, podia ser uma refeição ou um tipo de culinária, como sobre cães e gatos, que ela sabia imenso sobre animais, como sobre Shakespeare ou sobre Guimarães Rosa ou sobre Camões, se fosse o que fosse que ela abordasse, era um espírito superior e ao mesmo tempo de uma grande humildade no sentido próprio, de verdade, não é que ela se fizesse mais pequena, ela era o que era e sabia o que era, ela sabia que era boa, mas não se vangloriava, era uma pessoa que era o que era e era fantástico. O que ela era fantástico. E era uma grande amiga, de uma lealdade rara e uma amizade muito difícil de encontrar parecido, mas também podia ser implacável quando se zangava com uma pessoa, ela era implacável, podia ser violentíssima e impiedosa até mais não poder, não suportava as coisas pequeninas e as pessoas insignificantes ou que queriam parecer mais do que era, ela isso não suportava e notava-se imenso. Portanto, às vezes eu ficava um bocadinho envergonhada quase, porque ela podia reagir abertamente contra uma coisa, contra um livro péssimo, contra uma pessoa a agir mal, contra a mediocridade, etc. Mas, sei lá, não sei, eu acho que tudo o que se diga é muito pouco, porque era uma pessoa, de facto, muito especial, muito especial. Eu acho que não conheço ninguém que tenha o conjunto das capacidades e das qualidades, claro que também tinha defeitos, mas que ela tinha. Era uma pessoa absolutamente fora de série, fora de todas as séries. E fascinante, sim, fascinante. Também é a memória que eu também guardo dela, também corresponde perfeitamente àquilo que está a dizer. É muito interessante o filme que fez a Margarida Gil sobre ela. É um filme que se chama Fátima de A a Z, porque as pessoas mais próximas chamavam-lhe Fátima. E esse filme, acho que a Margarida Gil, eu não estava presente, a Margarida Gil estava rouca e, portanto, não podia entrevistá-la, que era a ideia. Então ela teve que falar sozinha da letra, com palavras que o abecedário lhe sugeria. A, B, C, ia por ali fora, e a palavra era a palavra que ela inventava e falava sozinha. E é uma exposição, vê-la a pensar, é uma coisa lindíssima, é um filme que vale a pena. Não está à venda e devia estar, mas pronto, vamos ver não sei se vai estar ou não. Dá muito a ideia de quem era Maria Velha Costa, eu acho. Pois é. Bom, resta-me encerrar, nós já estamos um bocadinho fora do tempo. Agradecer muitíssimo à professora Isabel Alegre de Magalhães por ter participado, foi fantástico. Eu só tenho aqui elogios aqui no chat. A também professora Anabela Rita diz que também se juntou a nós hoje, diz que foi uma sessão muitíssimo interessante, cativante. Parabéns à nossa oradora. Sim, sim. Ai, estou aqui a ver João. Já não havia há muito tempo, Isabel. Cá está. Eles voltaram a ouvi-la. Não a vejo há muitos anos, pois é. É verdade, há muitos anos. Foi um prazer. Eu não sabia que as pessoas podiam entrar assim. Eu vejo ali o João Cid, mas ele vai falar de hoje ao 8, não é? Exatamente, na próxima semana. Na próxima semana vai ser o nosso convidado, é verdade. Vamos poder conversar com ele. E vai ser o último. Sim, é o último encontro. Já estamos a terminar o livro. Agora as pessoas vão ler as últimas 100 páginas. Que estavam adiantadas. Pois, sim. Uma ideia muito boa, João. Obrigado. Mas queria agradecer. É uma ideia muito simples e que só resulta
por causa da generosidade de pessoas como a professora Isabel Alegre de Magalhães, na verdade. Isto não é generosidade nenhuma, isto é o normal. Uma maravilha poder ouvi-la. Estar ligada a Buenos Aires a ver ler a Maria Velho da Costa é fantástico. Foi uma maravilha.